aqui hoje mais um episódio do nosso podcast Animal. Hoje a gente vai conversar com o Zé Renato, professor lá no UNB, que eu estudei lá. Deixar ele se apresentar. Bom? Eu sou professor desde 76. Era da Universidade Federal Fluminense, me transferi aqui para o UNB. Formei em 75. Aí fiz mestrado no Rio Grande do Sul e doutorado em Hannover, na Alemanha, na clínica de bovinos. E estou aqui em Brasília há 22 anos, praticamente. Tempo bom, né? Vim para ficar 3 anos. Já estou 22, eu acho que pelo jeito não volto não, porque a vida aqui é muito tranquila. E como é que o senhor resolveu trabalhar com bovino, especificamente? Na verdade, veio de família de fazendeiro, né? Uhum. Então, eu passava minhas férias... Naquela época, eu era garoto, não é que nem hoje, que você tem um mês de férias, um mês e meio. Eu tinha 3 meses de férias, nas férias grandes, né, de verão, e 1 mês nas férias de julho. Então, minha avó tinha uma fazenda de criação de Nelore e plantação de café. Então, passava de 2 a 3 meses por ano lá. E em julho ia para a fazenda, chácara, né, que foi do meu avô, que criava gado de leite. Então, desde pequeno, eu quis fazer veterinária para trabalhar com grandes animais. Nunca quis outra profissão. Desde que eu me entendo por gente, que eu quis fazer veterinária. E é uma área que tem assim, uma importância econômica muito grande, né? A questão da própria sanidade manter essa sanidade do rebanho. Hoje o Brasil é o maior produtor, ou exportador mundial de carne, né? Uhum. De bovina. Também um dos maiores de carne suína e aves. Então tem uma expressão muito grande hoje, a sanidade. Ela, até pouco tempo, era o principal entrave para exportação. Então quando você vê qualquer coisa aí que abatedouro tal foi proibido de exportar para a China, para não sei aonde. Isso tudo é meio dentro da sanidade, mas é uma maneira de baixar o preço, né, da carne. Sim. Então, a gente tem que ter uma sanidade muito boa. Já várias vezes foram recusados lotes, né, com excesso de ivermectina, outras substâncias. Então, hoje, a importância do veterinário do campo à mesa é extremamente importante, porque a gente está presente em todas as etapas, né? Uhum. Então, não se admite hoje um veterinário de uma fazenda de gado de corte que não acompanhe, por exemplo, o abate, para saber qual a situação, né, sanitária daquele rebanho. Porque às vezes se você cuida e mantém seu rebanho todo certinho, direitinho, tem alguma falha ali no abate, você perdeu aquele lote inteiro. Ou o lote é uma parte do lote, né? Uhum. Por exemplo, hoje, as pessoas acham que as coisas são fáceis, né? Por exemplo, se descobrir um confinamento um animal com pneumonia, não é tão simples como... Não, vai lá e examina e pronto, você vai descobrir os animais. Só que para você examinar um animal num confinamento, a logística é impressionante, você tem que mudar a logística daquela propriedade, daquele confinamento naquele momento. Então, você retirar um animal doente, para colocar num brete, examinar, pode parecer simples, mas não é tão simples. E o diagnóstico nem sempre é tão preciso, tanto que hoje existem muitos trabalhos. Não sei se você pegou o Paulo Henrique, que hoje é professor em Goiânia. Hoje o Paulo Henrique é um dos que está trabalhando com medicina de rebanho, medicina da produção. Tá? E ele trabalha com doença de animal de confinamento. Ele agora está chegando dos Estados Unidos, ele fez um pós-doutorado nessa área de identificação de animais com pneumonia. Porque tem uns animais que é fácil, você chega lá, sabe que aquele animal está com pneumonia, outros não são tão fáceis assim. Tá? Então ele foi trabalhar com isso.
E ele tem trabalhos já aqui em Goiás que um alto número de animais com pneumonia subclínica. E a carcaça, ela não atinge o peso ideal, a qualidade da carne não é a mesma, o animal tratado para pneumonia não tem o mesmo ganho de peso, a subclínica também não, fora o uso de antibiótico, né? Então, como você estava falando, o acompanhamento é extremamente importante hoje, que quanto melhor for a tua prevenção, a tua profilaxia, menos antibiótico você vai usar. E hoje existe toda uma campanha para o uso racional de antibiótico. Eu acho que até em pequenos animais. Sim, eu também. Estava conversando aqui com o Rodrigo Rabelo. E aí, inclusive, eles disseram que eles agora, o próprio Ministério da Agricultura está formando uma comissão para que se avalie a questão do uso de antibiótico em pequenos. Que é um avanço extremo, porque acredito eu que a gente tem um problema de automedicação. Acredito que não em confinamentos muito grandes, em rebanho muito grandes, você não tem muito disso, mas em pequenas propriedades você ainda tem, do canal. Não, em confinamento. O animal está assim, faz isso que resolve, que eu fiz, não sei quem resolveu. E confinamento também. Por quê? Porque o antibiótico não é um produto ético. Então, qualquer pessoa pode entrar numa loja e comprar um antibiótico. Então, você repara o seguinte, quando você vai num congresso de pequenos animais, a indústria está lá. Toda a indústria. Quando você vai num congresso buiatria, que é o especialista em bovino, em ruminante, de modo geral, a indústria não está lá. Poucos laboratórios estão lá. Se você vai numa exposição grande, a indústria está lá. Por quê? Porque ela vende direto para o produtor. Então, você entra num stand daqueles, da indústria de antibiótico, você tem o churrasco, você tem chope para convencer. Então, quem muitas vezes receita não é o veterinário, é a própria indústria que está atuando naquele confinamento. Então, você percebe 250 mil animais por ano. Quanto que vai gastar de antibiótico? Então, tem que ter uma maneira de que o receituário seja ético. Então, você, veterinário, que vai receitar. Vai ter problema? Vai continuar tendo algum problema. Que a gente sabe que nem como qualquer profissão tem os éticos e os que não são éticos. Tá? Mas vai diminuir o uso de antibiótico. E as pessoas não percebem que uma indicação errada em uma propriedade pequena é um gasto a mais. Tá? Então, por exemplo, eu tomei conta de uma fazenda há um tempo, dei assistência a uma fazenda há um tempo, pequena, que na década de 80 eles gastavam, logo depois, 90 por ali, eles gastavam R$1.000 por mês com medicamento veterinário. No momento que eu entrei, só podia comprar medicamento se o veterinário da cooperativa assinasse uma requisição. Que é o mais correto. Para ser comprado. O funcionário não podia mais comprar. E com isso, baixou de R$1.000 para R$300. E não aumentou o número de animais doentes, não aumentou o número de animais que deveriam ser tratados. Tá? Então, a gente vê até fazendas boas, que quem determina o que vai tratar, às vezes não é o veterinário, às vezes é o funcionário. Tá? Isso é complicado, né? Porque aí você tem período de carência, você tem extremamente. Que acaba ficando... não liga para carência. O custo, né, disso aí, que eles não botam nada no papel. Então, que hoje é a medicina de produção, ou medicina de rebanho, ou boas práticas da produção. Cada um chama de uma maneira. Isso aí vem para você diminuir a possibilidade de ter doença na tua propriedade e, com isso, diminuir muito o uso de antibiótico. Tá? Ou seja, e medicamentos. Um bom manejo. Você consegue reduzir. Consegue tudo.
O grande problema hoje é que tem poucos grupos que trabalham com isso no Brasil. Tá? Então, um grupo que instituiu foi o grupo do professor Último, professor Facuri, da Clínica de Ruminantes da UFMG. E tem o pessoal do professor Márcio Correia em Pelotas também, que faz um trabalho de equipe. Fora isso, a gente tem pequenos grupos, mas são meio... Às vezes não é bem uma equipe. Tem o Paulo Henrique, tem a professora Viviane, que trabalha muito com bezerro na USP, professor Inveral de doença infecciosa na Unesp Botucatu, e outros pequenos grupos. Mas as equipes grandes, para você aprender a medicina de produção mesmo hoje no Brasil, são pequenas. A gente aqui, por exemplo, não tem uma equipe. Então, por exemplo, clínico de ruminantes, tinha só eu, agora nós temos uma professora cedida. Enquanto lá na UFMG são 4 ou 5 para fazer a mesma coisa que até 2 meses atrás eu que fazia. Então é difícil. Você acaba tendo também visões diferentes para integrar esse manejo, né? A gente aqui trabalha mais com diagnóstico. Uhum. Tá? E a gente, lógico, a gente trabalha muito com veterinário. Então a gente dá suporte para o veterinário. Está acontecendo isso, possivelmente por isso. E essa medicina de rebanho, conhecimento do todo desses grupos é muito maior do que a gente tem aqui. Então ele tem que ser bom em clínica, né? Economia, epidemiologia, segurança alimentar, genética, gestão de recursos humanos, nutrição e, às vezes, reprodução também. Então, por exemplo, essa gestão de recursos humanos, tem veterinários hoje são especialistas nisso. Então, você vai treinar o pessoal. Então, o nível de um funcionário hoje numa fazenda melhor tem que ser muito bom. Que nem tem na parte de a plantação. Você tem máquinas que valem mais de 1 milhão, que você tem que ter um funcionário, um técnico para dirigir aquela máquina. Você vai também especializando os funcionários, né? Um funcionário desse ganha mais de R$10 mil por mês, nível médio, entende? Então, uma produção que nem algumas fazendas que tem hoje, de leite, que produzem 10, 15, 20, 30 mil litros por dia, tem que ter funcionários muito bem treinados. E, mais uma vez, a gente vê que o que leva a produção para frente, o que leva tudo num país para frente é a educação. Então, se você não tem treinamento hoje, outro dia eu estava lendo que tem vaga de emprego, mas não tem gente qualificada para esses empregos. A falta de qualificação então, é um entrave muito grande. Esses institutos federais vêm em parte suprir. Mas, por exemplo, muitos institutos federais viraram um curso superior e não técnico. Entende? Então, eram para ser mais técnicos, mas estão abrindo curso superior. Eu lembro que eu fiz meu estágio final em Jabuticabal. E no campus você tinha a escola agrícola. Tinham muitas, que as federais todas, a Universidade Federal Fluminense, onde eu trabalhei 24 anos, tinham 2 colégios técnicos. E eles, na época, até quando eu saí de lá em 2000, eles ganhavam mais dinheiro do que a gente ganhava, com uma certa razão. Tá? Formação técnica de nível médio. E viraram institutos federais, tanto em Pieral quanto em Bom Jesus. Tá? O de Bom Jesus, naquela época, tinha um técnico de nível médio que sabia muito mais de reprodução de peixe, e eles produziam alevinos e peixe, do que os veterinários que trabalhavam com isso. Fez muito mais. Era um espetáculo. Eu ia lá sempre mostrar para os alunos. A gente
Tinha um projeto, passava uma semana por mês com os alunos indo às fazendas, aprendendo reprodução, doença infecciosa, cirurgia e clínica, né? Então era um modelo muito interessante e bacana. Pegando sim esse gancho, a questão do ensino, né? O senhor acha que, por exemplo, matérias específicas voltadas para gestão, durante o próprio curso de veterinária em si, auxiliaria na formação desses médicos de rebanho? Para que tivesse uma noção ampla de todas as possíveis áreas que ele teria que... Eu acho que sim, deveria ter. Agora, você foi aluno, né? Você sabe que ele entra lá com... eu quero fazer clínica de gato. E vai achar isso chato, né? E entra por extensão. Então, tem aquelas... Eu, por exemplo, eu tive administração e economia, mas não era voltada, era uma coisa genérica, horrível. Lá a gente tinha introdução à economia. Várias cursos diferentes, até na mesma aula. Você, quando foi aluno, eu não me esqueci o nome do grupo, que tinha ao lado da entrada da FAV ali, tinha um grupo da extensão, que era o professor Diogo. E eles calculavam, tinha um grupo de produtores que eles sabiam exatamente quanto saía cada quilo de leite para ser produzido. Acho que era no FOP. Era do Marcelo, era um dos... Marcelo jogou rugby comigo. Então, aquilo eu achava espetacular e eu acompanhei muito eles. Então, aprendi muito com eles. Eles tinham uma visão ali da produção de leite na região aqui absurda. O Marcelo, inclusive, depois que saiu de lá, ele foi mexer com exportação. Então, viajou. Só a experiência que ele pegou ali é fantástica. Então, o veterinário tem que saber quanto custa um litro de leite para produzir, porque hoje a margem é muito pequena. Então, você ganha ou fazendo um produto, né? Por exemplo, hoje está na moda o queijo artesanal. Tem até uma colega nossa que o pai aposentou, ela é da SEAGRE, e foi produzir leite em Minas. E agora ganhou uma medalha de melhor queijo artesanal. Tem em Araxá. Então, em pouco tempo, essa pessoa que tem um nível intelectual alto conseguiu produzir um queijo que o quilo sai por volta de R$80, 70, R$80. Tá? Então, agregou valor, né? Então, você tem um nicho hoje bom de queijo artesanal, mas você tem que ter qualidade para chegar no selo arte, ter a possibilidade de ter uma série de fatores aí. Por exemplo, tem que ser artesanal, não pode ter nada a não ser ordenha mecânica. É tudo artesanal, você não pode ter máquinas, a produção tem que ser no local ou ao redor, entende? Então segue toda uma característica de produção. E leite cru, geralmente, né? Então você não pode ter tuberculose, não pode ter brucelose, você não pode ter uma vaca com mastite. Então você acaba condenando toda a ordenha daquele... Você condena tudo. Então você tem que ter ser muito rígido na parte sanitária. Tá? E essa medicina de rebanho hoje, ou de produção, ela tem a sustentabilidade também, né? Então, você tem que ver a gestão ambiental, se é viável, e a parte social. Eu ontem estava lendo de um cara que é um grande produtor e tem trabalho escravo. Então, hoje, você não pode chegar numa fazenda, que nem várias vezes eu cheguei no começo da minha carreira, e vi o cara descalço. Você chega numa fazenda, você tem que ter o funcionário com uma bota, ou de borracha, ou de couro,
você tem que ter um uniforme, você tem que ter um local para ele comer adequado. Mas às vezes um entrave disso também é mudar um pouco a mentalidade daquele funcionário ali, às vezes está lá há bastante tempo, não? De que ele tem que se adequar. Mas eu acho que a adequação não vem do funcionário, vem do proprietário. Tá? O proprietário é que tem que mudar. Ah, meu bisavô fazia assim, meu avô fazia assim, meu pai, e agora eu faço igual. Entende? Ele não vê o avanço do... Porque esse avanço vai gerar para ele uma economia e um lucro, ainda que pequeno, mas maior do que ele teria. Não, com certeza. Quanto mais técnica você usa, é de se esperar que você tenha mais lucro. O que aconteceu, que a globalização e o Plano Real praticamente acabaram com aquela produção extrativa, né? Uhum. Você tinha um campo aí grande e tinha aquelas vacas ali, não fazia nada e dava 5 litros para cada vaca. O máximo que ela fazia, um ordenho, que ela tinha 1.000 vacas, produzia 1.000 litros aí por dia, ou 1.000 quilos, e pronto. E para ele estava bom. Estava bom pra caramba, porque ele não botava nada no papel, às vezes ele tinha outra, era médico. Acabava que a fazenda ali era só um hobby. Um hobby. Então, por exemplo, eu trabalhei muito Rio, Espírito Santo e Zona da Mata de Minas. No Rio, Espírito Santo e Zona da Mata, muitas vezes, a maioria das vezes, quando não era uma empresa que trabalhava, tinha aquela fazenda, produção de leite ou carne, mais leite, né? Normalmente era um fazendeiro que morava na fazenda. Então você ia lá, tinha toda a estrutura de moradia. Aqui em Brasília, quando eu vim, eu estranhei muito que o produtor tinha chácara, mas não morava lá. Ele ia lá, ficava o dia, porque tudo era perto, né? Perto de Brasília. Uhum. Passava o dia lá e vinha embora. Muitas propriedades não tinham nenhum local para morar, só a casa dos funcionários, entende? Então, um outro sistema diferente que tem nessas áreas que são assim, mais tradicionais de produção de leite. Lógico que tem as propriedades que o proprietário, o administrador, gerente mora, tem uma casa boa, mas eu abstraí muito, né? Então você ia trabalhar, às vezes, o dia inteiro com os alunos e nem comida tinha. Entende? Enquanto que em Minas, Espírito Santo, Rio, quando você ia fazer um trabalho o dia inteiro, geralmente tinha almoço para todo mundo, e o sujeito nem casa para... Ele levava alguma coisa para ele comer, e ali, então, se ele não tinha nem essa preocupação, às vezes não tem a preocupação de produzir, né? Aquilo para ele é um hobby. Se ele produzir 100 litros aí, tá bom, por mês. E ao longo desse tempo a mentalidade mudou um pouco, ou mudou bastante. Pouco, mas ainda tem uma dificuldade grande de fazer, mudar a consciência do produtor. Às vezes mesmo grandes produtores, entende? E a conscientização desses produtores com a questão da própria sanidade? Não, está melhora, né? Sempre está melhorando. Uma cultura sempre está melhorando. Tudo melhor. Muito melhor. Às vezes vem pela própria vigilância sanitária, aí no caso. Então, por exemplo, em 2003, você estava saindo... Eu estava saindo da faculdade. Nós tivemos surto de raiva. Foi o primeiro surto do DF em 20 anos. O entorno todo tinha raiva, só que não tinha e não era obrigatória a vacina. Raiva em herbívoro. Raiva no rebanho. De herbívoro. Tá? E a gente funciona muito como sentinela, o hospital veterinário. Eu acredito que o hospital veterinário do NB tenha
feito. A gente veio para uma região, abriu o hospital em 2001, eu cheguei em 2020, uma região que não tinha um local para fazer diagnóstico. Uhum. Então, eu acho que 80% dos diagnósticos foram feitos aqui em Brasília, em torno, foram feitos no hospital veterinário. Então, o nosso paciente, ele serve como sentinela do que acontece aqui na região. E em 2003, antes disso, nós pegávamos raiva de animais que vinham do entorno. E a gente avisava, olha só, vai chegar, vai chegar. E não fizeram nada. Tá? Em 2003, quando encheram um açude perto de Unaí, então as cavernas encheram de água, o morcego subiu pela mata ciliar e foi se alojando nas fazendas onde tinha locais apropriados. E na primeira fazenda que nós pegamos casos de raiva, entrou numa caixa d'água, tinha um buraco. Ela era uma construção de alvenaria e tinha um buraco ali, e o morcego entrou ali. Então, se alojou na região e começou a ter. Tá? 2003. 2004 melhorou com a vacinação obrigatória, mas leva um tempo, porque quando você faz a vacinação, você tem que ter uma vacinação com 30 dias. Uhum. E 2004 a gente ainda pegou alguma coisa. E às vezes o proprietário vacinava os bois, mas não vacinava carneiro nem o cavalo. Aí numa segunda parte aí, nós pegamos mais em cavalo. Aí começou a vacinar todo mundo, praticamente acabou. E a gente pega caríssimos casos aqui no DF, até porque a vigilância hoje do SEAGRE no DF é muito boa. Então eles fazem um trabalho excelente e, até que eu saiba, ainda é obrigatório. Com esse caso agora desse gato, aí a vigilância vai ser maior ainda. Mas eu acredito, para herbívoro, não vai mudar muito, porque já existia uma preocupação tá? Grande. Eu estava outro dia acompanhando a reunião dos diretores do Programa de Raiva das Américas, pelo Zoom. E aí uma das coisas que eles colocavam é exatamente essa questão do levantamento. Né? Porque o senhor está falando que a gente tinha um levantamento bom e que não ocorre nos outros locais. Então, ela até relatou, a diretora do México, relatou de um caso de raiva humano em que ele pegou um bovino, sinal neurológico no pasto, no que ele foi mexer, ele acabou se contaminando. Então, esse levantamento que foi feito e esse agir para vacinar todo mundo já é um avanço grande. Né? E fora a perda para o rebanho que deve ter sido também, quando você começa a ter esses casos assim. Eu já peguei fazenda com mais de 50 óbitos por raiva. Não é de uma vez, só é sequencial. Então, isso é um prejuízo. Prejuízo grande. Considerável. Talvez teve uma época que era o botulismo, que era uma causa de perda aqui no Centro-Oeste. Planta tóxica tem muito também. E a raiva, com certeza, no Brasil inteiro, tem um prejuízo muito grande, porque a raiva, na verdade, ela não é computada. Porque você vai numa fazenda hoje, por exemplo, eu tive um caso de raiva em Caprino, que já tinham morrido 4 ou 5. E bateu na nossa mão. Né? A gente até achou que no início não era. O aluno examinou e tal, depois todo mundo tem que ser vacinado. Mas
A gente não achava que era raiva no início, e depois mudou, no dia seguinte mudou. Porque os sintomas no ruminante, equino, tudo, ele é muito diferente Bovino, da sintomatologia em bovino, cão. Não, eu já vi raiva em cão. Já vi alguns casos de raiva quando eu estava na faculdade, 73, E a 74. sintomatologia é muito diferente do cão? A mudança de bovino, comportamentos no cão, ele às vezes fica mais bravo, né? E uma coisa que chamava atenção é a lisocoria. Tá? Então, se botava a faixa de luz, cada pupila de um tamanho. E não tinha assim um padrão muito grande, que nem tem no bovino. O bovino tem um padrão. O bovino ele começa com uma síndrome medular, uma ataxia, e vai subindo até atingir o cérebro. Então, até uma coisa que eu botei em aula hoje, que você aprende que você não deve fazer eutanásia de um bovino, deve deixar ele morrer. Mas a gente lá na clínica não concorda muito com isso. Tem 2 fatores aí. Um fator é que se teve a síndrome medular, chegou no cerebelo, ponte bulbar e cérebro, é que o vírus já está no cérebro. Então você não pode deixar aquele animal sofrendo mais 2, 3 dias. Entende? É uma questão... Não vai ser muito rápido ou não? Até 10 dias, né? O problema é que nunca você pega no dia 1. Dificilmente você pega no dia 1. Tá? Então, eu vou dizer que 90% das vezes, a gente, pela epidemiologia clínica, a gente sabe que aquele caso é um caso de raiva no bovino, sabendo toda a evolução. Se você não souber a evolução, é um animal caído no pasto, você já tem uma dificuldade grande, porque tem várias doenças que são iguais. Então, herpes vírus, algumas plantas e outras doenças, polioencefalomalácia. Eu acho que é até por isso que no caso, esse trabalhador no México acabou se contaminando exatamente porque o animal já estava no chão. É difícil. Mas você sabe que no Brasil só tem um caso de raiva de herbívoro que passou para o homem. Foi um veterinário com uma cabra, um bode, da fazenda do pai dele, e ele se recusou a vacinar, quando ele já deveria estar vacinado. Por exemplo, recentemente eu fiz a minha titulação. Eu me vacinei pela última vez em 2016. Agora, na minha vida inteira, eu já devo ter me vacinado umas 5 ou 6 vezes. Eu devo fazer minha titulação. 45 anos que eu sou formado, 47 que fez dia 10 agora, eu já me vacinei várias vezes. Então, há 6 anos que eu não me vacinava. E o título é 0,5 acima, o meu deu 4. Então, você vê que a vacina é eficaz. Sim. E a gente, por exemplo, no hospital não deixa ter um estagiário sem vacina. A gente tem que ser vacinado contra tétano, se vier de fora contra a febre amarela, contra a raiva. Então, o pessoal de fazenda deveria ser vacinado também. Deveria. Mas eu não sei se existe uma campanha nesse sentido. Magaref, pessoal de abatedor. Eu acho que tem algumas coisas assim que a legislação ela é meio falha nesses aspectos. Né? Porque, principalmente no caso da raiva, é uma zoonose bem complicada, né? Você... Aí você falou da clínica do cavalo. O cavalo já é bem diferente do boi, e o pequeno ruminante é diferente, não segue assim um padrão. Os casos que eu vi foram pouquíssimos. Eu não sei se o morcego não ataca muito, se eles ficam mais fechados, entende?
mas eu vi acho que 3 casos em pequeno ruminante em 21 anos que eu estou aqui no hospital. E fora essa preocupação da raiva, a gente tem a questão, como a gente já comentou aqui, a questão dos antibióticos. A gente precisa ter respeitado esse período de carência e tudo, e que, como a gente comentou aqui, a questão, quando é o funcionário, é mais complicado. No CIPEAGRO a gente consegue fazer a prescrição de medicamentos controlados, mas se não me falha a memória, antibiótico não tem tanto controle. Não tem nenhum. Só acha que deveria aumentar esse controle? Não, eu acho que tinha que ser igual ao que acontece na medicina humana. Só com receita. Só com receita. Você já diminui, não vai acabar, porque às vezes vai ter um veterinário na loja. Então, o mal veterinário vai existir sempre, como existe o mal médico, o mal advogado, qualquer profissão. Você não consegue acabar com isso, mas você melhora isso. Entende? Você viu o caso da moça veterinária na Bahia que foi assassinada porque condenou... Vi. Entende? Então isso, nos dias de hoje... Deveria acontecer. Não pode acontecer, né? Não pode. A questão de vacinação. A gente tem os períodos específicos e as vacinas específicas para manter a sanidade desse rebanho. Né? Aqui, assim, na área de pequenos, praticamente desde que eu me formei, né? Então a minha informação a gente, na verdade, tem duas vacinações obrigatórias de aftosa, que agora vai cair, está praticamente para cair isso, eu não sei como é que está, mas, por exemplo, agora na Indonésia teve um surto grande de aftosa, ao lado, uma ilha perto da Austrália. Então, a Austrália é livre de aftosa, está com uma preocupação muito grande. A Austrália nunca teve aftosa, ou se teve, foi há muito tempo atrás. Ela tem um estoque de mais de 20 milhões de vacinas de aftosa. Será que o Brasil vai ter esse estoque? Isso é uma pergunta, não sei nem se tem ou não tem. Entende? Então, a preparação para... Nós temos vários países aí de fronteira que passa gado de um lado para o outro. Então, a gente tem que estar preparado e vai parar essa vacinação obrigatória. Você pegou um ponto interessante, porque como a vacinação é obrigatória em maio e novembro, se aplicavam as vacinas que tinham necessidade, por exemplo, clostridiose e raiva, eram aplicadas juntas da aftosa. Tá? E agora, como é que vai ser? Então, pode ser que haja problema, porque, não tem que aplicar de aftosa, então não vou aplicar agora, aí vou para daqui a um mês, aí daqui a um mês esquece, vai para 3, e talvez essas doenças não vão acontecer. Voltem a trazer acontecer novamente. Então, para aquele proprietário que não é bem organizado, vai ter problema, com certeza. Porque ele não se vê obrigado a fazer a aftosa, então ele vai esquecer as outras. Isso é uma suposição. Né? Entende? E quais são o que afeta mais aqui na nossa região, na questão da sanidade, seria o que especificamente? Os mais... Não, a gente tem alguma enfermidade que afeta mais, afeta menos? Você tem 3 grupos de doenças que são as mais comuns. Tá? Isso, quando eu estudei, era assim e não mudou. Apesar de todos os conhecimentos, não mudou isso. Que é doença reprodutiva, que afeta a fertilidade, mastite e doença de casco.
Então, são as três Que afetam mais. que afetam mais o rebanho, principalmente leiteiro. Uhum. Então, eu estudo muito doença de casco e não houve evolução de conhecimento, mas não mudou o cenário. E a doença de casco, ela tem o problema do bem-estar, do animal sentir dor. Então, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, talvez seja pior que aqui. Então, essas propriedades que o animal fica confinado de gado de leite o tempo inteiro no cimento, isso é um problema sério. Tá? Então, a nossa epidemiologia é igualzinha à dos países mais adiantados, que tem um sistema de confinamento semelhante. Tá? Tem algumas maneiras de minimizar, como agora tem um chamado de compost barn, que é uma compostagem que se melhora, mas se for mal manejado, às vezes é pior. Então, você tem maneiras de melhorar. Mas, na realidade, desde que eu trabalho com isso, entende? O primeiro trabalho nosso em Niterói foi em 92, então há mais de 40 anos que a gente trabalha com isso e não melhorou. Continua igual. Então, você vê que tem algumas coisas que são difíceis de se mudar. Entende? Se você tirar a vaca do cimento, você vai melhorar. Agora, será que é viável economicamente se tirar uma vaca extremamente fina? Entende? Esses anos todos, houve um incremento de genética muito grande. E quando você melhora a genética, principalmente de gado leiteiro, você, às vezes, torna esse animal mais produtivo, mas, ao mesmo tempo, ele é mais frágil. Tá? Ele é mais frágil, ele tem que dar mais leite, ele trabalha com uma nutrição de alto nível, e eu costumo comparar com um carro de corrida de Fórmula 1. Você começa, às vezes, uma corrida com 20 carros e acabam 10 carros, porque está no limite. Então, acontece muito isso com o gado de leite, né? Que é um gado muito bom, mas trabalha muito no limite. Então, você tem que ter uma equipe técnica muito boa para minimizar esses problemas. Porque pegando esses problemas no começo, você consegue ter Não é nem no começo, tá? É quando o bezerro está na barriga da vaca. Na verdade, é antes de acontecer. Você tem que então, você já tem que ter, a vaca já tem que ter um cuidado especial. Esse bezerro, quando nasce, tem que ter um cuidado especial. Então, se você pega um bezerro extremamente sadio, e você hoje já sabe, extremamente sadio, a base era 10% do peso. Então, um animal de 40 quilos vai tomar 4 litros de leite por dia. Hoje já sabe que é 15%, 20%. Então, já tem que tomar o dobro, né? Uhum. Então, esse bezerro que foi mais bem alimentado, ele vai ser mais precoce e vai produzir mais leite. Tá? Então, quando você vai numa fazenda, você vê que não tem nenhum cuidado com o bezerro. E aquele bezerro, a bezerra no caso, né? Uhum. Aquela bezerra é que vai ser a vaca de reposição, a novilha de reposição. Então, você tem que ter um acompanhamento do crescimento desses animais. Às vezes você tem genética, mas o animal, por alguma falha de manejo, alguma doença, ele não atingiu o peso ideal no tempo correto. Entende? Então você vai ter que selecionar os animais que você vai ficar. Porque sabe, o animal que tem diarreia, o animal que tem pneumonia, ele não vai ser uma vaca tão boa quanto aquele que não ficou doente. Vai produzir menos leite. Então começa na vaca, dentro do útero, né? Então você tem que ter o local certo para parir, entende? O cuidado daquele bezerro. Tudo isso é extremamente importante. Essa gestão da propriedade é algo que você tem que estar ligado a tudo. Não, e são detalhes, né? Detalhes. Por exemplo,
O que mais causa, talvez, diarreia hoje no Brasil é criptosporídeo. Você não tem medicamento para criptosporídeo. A melhor maneira é higiene. Entende? Então você tem que ter uma higiene perfeita. E essas coisas não são tão fáceis, entende? Você tem que ter uma estrutura, um funcionário bem treinado, um fluxo de gente, de animal naquele bezerreiro. Você não pode deixar qualquer pessoa entrar no bezerreiro. Entende? Você tem que ter um fluxo de carro, de gente dentro de um confinamento. Tem que ser o mais controlado possível. Totalmente controlado. E aí também quando a gente fala a questão, o senhor comentou no começo, essas infecções subclínicas, como no caso da pneumonia e tudo, isso dependendo do número de animais é extremamente complicado de você definir, né? Muito complicado. E faz um prejuízo grande, considerável, né? Não só de tratamento, você tem propriedades que você tem 40%, 50%, 60% de diarreia, e esses animais que estão de diarreia são os grandes candidatos para pneumonia, que acontece em idade diferente. Então, o animal que foi tratado para diarreia, uma grande parte vai ser tratado para pneumonia. Então, olha só, você gastou dinheiro com ele aqui, e vai gastar dinheiro com ele lá na frente. Vai gastar dinheiro com ele lá na frente. Tá? Então, já é um prejuízo. Então, esse treinamento de manejo no início já mantém a sanidade do seu rebanho do início até a hora que for para abate ou até a hora que começar a produção de leite. Com certeza. Então, você tem vacas melhores que tiver um bom manejo, elas vão ser mais longevas, o descarte não vai ser... Quando eu fiz a minha tese na Alemanha, de doutorado, tinha vacas que eram descartadas em segunda, terceira lactação. Então, o rodízio é muito grande. E outra coisa importante, que não só o veterinário, que não existe a cultura no veterinário, de fazer necrópsia. Então, como o professor Everaldo fala, o veterinário e o proprietário têm que saber o que acontece da porteira para dentro. Então, você tem que saber o que acontece na tua propriedade. Como hoje, a gente sabe o que acontece aqui no DF em Turno. Então, no início, você não tinha veterinários treinados para a região. E hoje você tem, né, que você já tem 40 turmas aí ou mais formadas, tem as outras escolas também de veterinária, né? Então, o veterinário de campo hoje sabe o que acontece na região. E essa questão da necrópsia faz também com que você possa se precaver para outras enfermidades que venham a... Não, e o aprendizado, né? Se você perde um animal e não faz a necrópsia, você não sabe se errou, se não errou. Entende? Eu tenho, como eu falei, 47 anos de formado, todo animal que eu perco na faculdade, na Gavetão, eu vou acompanhar a necrópsia. Quero saber se eu errei, se eu não errei, se eu errei, por que eu errei, se foi um furo meu, ou se tem uma explicação. Porque que as pessoas não entendem, às vezes o aluno não entende, o leigo menos ainda, que existem limitações no exame. Então, por exemplo, quando você ausculta um boi, você tem uma profundidade que se atinge aí de 7 centímetros, talvez 10 no máximo, dependendo da capa de gordura. Ultrassom, qual a profundidade que pega o ultrassom? Também, talvez 7, 10 centímetros, né? Não sei direito. Num cachorro, isso é fácil. Se for um cachorro pequeno. Um grande já vai começar a ser mais difícil. E um boi de 500 quilos, 400 quilos? É bem mais difícil. Entende? Então, eu posso ter errado. Não é errado eu não ter observado que esse animal tinha uma pneumonia. Mas por que eu não observei? Por que eu não dei o diagnóstico? Se ela for subclínica, pode ser que seja mais difícil de perceber realmente.
Com certeza. E se for uma parte do pulmão que o exame não chega, mais ainda. E hoje nós temos um outro problema, que é o ruminante PET. Não sei se chega na tua clínica. Não. Às vezes chega primeiro numa clínica de pequenos para depois chegar para a gente. Então, as pessoas estão criando PET, mini bode, mini boi, boi, e acham que é cachorro. Esse pôneizinho. Acham que é cachorro. Então, você não precisa ver o que acontece com a gente lá. E com doenças novas que não são características do ruminante. O manejo passa a ser completamente diferente. Diferente. Então, por exemplo, eu agora peguei um mini bode que tem tosse. A conclusão que a gente chegou foi que ele tinha uma bronquite alérgica. Onde está escrito isso? Em lugar nenhum. Nós estamos controlando. Não conseguimos curar, mas está sendo controlado. Entende? Porque quando a gente fala no caso desse, que é PET de um rebanho, são ambientes diferentes, são situações diferentes, são até manejo alimentar, manejo de gente, são coisas completamente diferentes. Geralmente você tem criança quando tem PET. Uhum. Então, por exemplo, chegou lá um mini bode com indigestão. Aí você chega para a moça, minha senhora, esse animal não pode comer macarrão, não pode comer biscoito, não pode comer nada disso, tem que comer capim, tem que comer uma raçãozinha, não pode dar ração demais. Não, mas meu filho, a gente não dá nada disso. O filho está de lado com o biscoito e está botando o biscoito na boca do bode, entende? E você vendo ali, aí você fala, olha só, teu garoto não pode fazer isso, que pode matar, e por aí vai. É mais difícil. É mais difícil. Muito difícil. Né? E assim, aí a questão da própria sanidade do rebanho envolve toda a propriedade. Todo o pessoal. Então, o ideal seria, às vezes, que você tivesse programas de treinamento voltados para cada área. Tem vários veterinários hoje, aumentou muito nos últimos 10 anos, às vezes oriundo desses locais, tipo a UFMG, Pelotas, que fazem treinamentos pessoal. Isso no gado de corte tem o grupo que visita todo dia, roda, se tiver 12 mil bois, eles vão rodar para identificar o animal doente. Então você imagina... porque no bovino de corte, um animal doente já representa um prejuízo com certeza considerável. E você identificar esse animal e retirar de contato com os outros, entende? Então tem equipes que são treinadas para isso. No gado de corte a campo, tem equipe treinada para curar umbigo. Então eles chamam de umbigueiro. Setorizando tudo. Não, às vezes é bom que eles passem por tudo, né? Uhum. E ficar onde se adaptou melhor. Porque as pessoas que não são treinadas, às vezes elas estão ali a vida inteira e não enxergam. Então, por exemplo, quando você tem raiva num rebanho, você chega, tem mordida de morcego? Não tem. Aí você manda reunir o gado, você vê 5, 6 animais com mordida. Entende? Porque eles não foram treinados. Se tivessem sido treinados, então aí vai mais uma vez que você tem que ter um funcionário, quanto melhor o nível dele, intelectual, tudo vai ser melhor. Tá? E hoje você tem uma dificuldade muito grande por causa de trabalhar no campo, né? Você sabe quem mais emprega no Brasil, né? É o gado de leite. O maior emprego que existe no Brasil é do gado de leite. O pessoal de cavalo, que são empregados na lida com cavalo, é muito maior o número de pessoas do que na indústria automobilística. Então vocês veem o impacto disso tudo, entende? Na economia. Mesmo que às vezes ganhe menos, um pouco, mas tem um impacto econômico imenso, né?
A própria área de produção é um. Eu vejo, principalmente nessa questão da pandemia, foi uma área que manteve um funcionamento bom. É, porque ela depende muito da política, né? O país nas costas, quase. Ela pode ser qualquer governo que eles vão produzir. Eles estão acostumados a trabalhar 7 dias na semana com pandemia, sem pandemia. Entende? Então, eles é que salvaram o Brasil. Né? Isso não é de hoje, né? Desde a criação da Embrapa, que o Brasil todo ano vai subindo. Hoje mesmo eu li que o recorde mundial de produção de trigo foi aqui em Cristalina e a tecnologia oriunda da Embrapa. O PADEF agora, esse ano, está produzindo um trigo que, se eles continuarem dessa maneira, em 5 anos o Distrito Federal é autônomo em produção de trigo. E se o Brasil continuar usando a tecnologia da Embrapa para a produção de trigo, ele em pouco tempo vai ter autonomia na produção. Então você vê que não foi do nada, né? Foi com a ciência que o Brasil, não só da Embrapa, mas das universidades. Né? Então quando você vai, a própria UNB, nessa área de fruticultura, tem várias patentes. A Exalc tem de Viçosa e outras universidades públicas têm uma importância junto com a Embrapa muito grande, tanto na parte agronômica quanto na pecuária. E sem ciência não vai a lugar nenhum. Entende? E como é que o senhor vê a questão do ensino da veterinária hoje em dia? Já que o senhor está aí como professor já tem algum tempo. Eu acho que o ensino não mudou muito. Ele é tradicional ainda. Tá? Muito tradicional. Essa maneira da gente avaliar, ela não é uma maneira muito correta, que se estimula o aluno a decorar. É muito estimulado a decorar. E quem decora, daqui a pouco esquece. Não é? Mas, ao mesmo tempo, é difícil você, por exemplo, vou falar do Hospital de Grandes Animais. Quando você era aluno, foi quando a gente chegou em abril, o movimento do nosso hospital era muito maior do que é hoje. Sim. Entende? Com as faculdades que abriram aqui, hoje você tem muito mais veterinário no campo. Então já tem quem atenda. Então chega menos animal para a gente. A vigilância sanitária melhorou muito. Então, às vezes, o primeiro atendimento é deles. Então chega menos animal. Careceu muito se levar um animal para o hospital. Tá? E a gente vai para o campo só com demanda. A gente não tem um sistema de atendimento. Então, o que faz você aprender é treinamento prático. Entende? Então, se você atende, que nem a Universidade Hannover, onde eu estudei, eram 25 a 30 mil cachorros ou pequenos animais por ano. Então, você tinha condições, várias áreas, você tinha condições de ensinar. E o veterinário ia procurar. Como o veterinário procura a gente lá nos Grandes Animais. Então, por exemplo, essa semana tinha um cavalo com cólica há 15 dias que veio de Goiânia. Então, os nossos veterinários professores examinaram, fizeram uma endoscopia gástrica e o problema era a úlcera gástrica. Então, você tem que ter os aparelhos. E hoje, com poucas exceções e com a contenção nas universidades, você passa a não ter aparelhagem. Tá? Então, e outra coisa, a contenção do número de professores.
Por acaso nós temos hoje uma cardiologista, mas fora a cardiologista tem uma oftalmologista cirurgiã com uma boa formação. E fora isso, né, em pequenos animais, a gente tem que recorrer, às vezes, à clínica particular. A gente não tem um intensivista, tá? Não tem. Não tem nem... Tem a parte de gato, felinos, que é muito boa. Então, a universidade está fazendo o caminho inverso, tá? Ela está procurando o privado para tirar suas dúvidas, e não deveria ser. Não. Entende? Mas para isso você tem que ter dinheiro. Você tem que ter maior número de pessoas. Então, esse modelo tem que mudar um pouco. Você tem que ter chance de pegar um bom intensivista que está na prática e botar ele dentro do hospital veterinário, não com dedicação exclusiva. Ele ganhar um tanto para ir lá ensinar. Então, o outro que faz endoscopia, um de imagem muito bom, para você ter essas pessoas, já que você não tem condições de pagar a DE para todo mundo, que sai muito caro. Então você tem que chamar essas pessoas para você... Tem que ser mais agregadora. E tem que ter uma forma de pagar essas pessoas, que são boas nisso, para vir ensinar. Então, por exemplo, o modelo argentino, eu fui pelo Mercosul fazer a vistoria para o Mercosul de 2 faculdades argentinas. Eles têm esse modelo. Então, por exemplo, tem um bom veterinário de cavalo. Então, ele paga um tanto por mês, que eu não sei se é muito ou pouco, para ter estagiário com ele. Hoje, nós estamos no caminho inverso. O veterinário de campo, que quiser ter um estagiário que não seja de último semestre do TCC, é que vai ter que pagar, porque a lei obriga isso. Então, se na tua clínica, no teu consultório, se tiver um estagiário que não seja de último semestre, estágio obrigatório, você tem que pagar por lei. Isso talvez tenha vindo de outras áreas, de direito, administração. Eu sou meio... Eu vejo o estágio como uma oportunidade de aprendizado. Lógico. Então, quanto mais estágio você conseguir fazer, até para o estudante mesmo, ele consegue definir, inclusive, qual é a área que ele quer. Mas limita. Quando você tem que pagar o teu estagiário... Limita você aceitar e você limita essas ofertas de possibilidades. Não, e tem gente que... Pô, eu trabalhei numa clínica, tinham 200 animais internados no Rio, em 1973, 74. Foi onde eu aprendi clínica. A minha formação veio de pequenos animais. E talvez eu tenha encontrado uma facilidade grande, porque eu comecei nos pequenos, porque eu não tinha condições de começar nos grandes, porque minha faculdade era urbana. Tá? Isso trouxe muito ensinamento. Então eu ganhava um salário mínimo para tomar conta da internação. Então eu ia lá todo dia, sábado e domingo. Pô, não tinha fim de semana. Mas era uma outra época. E ninguém era obrigado a me pagar. Mas para eu estar lá todo dia, eles me pagavam. Tá? E nessa clínica, aquilo rodava, né? Era dia e noite, rodava. A melhor maneira de aprendizado realmente é na prática. É a única, né? É a única. Lá na minha época lá da UNB, a gente tinha o André Selmi, que ele dizia pra gente, cara, que não adianta, vai ensinar. Se você não for querer mexer com aquilo, você terminou aquilo ali, cara, você fecha e vai fazer outra coisa. Com certeza. Mas com a prática você vai pegando a vivência daquele. Ele brincava com a gente. Você tem que entender que aqui, na faculdade, vocês têm um mundo ideal. Na hora que vocês saírem, vocês vão ter um mundo real, que é completamente diferente. Com certeza.
Né? E aí o aprendizado eu acho que vem muito desses estágios, dessa vivência na prática. Agora vai ser obrigatório, pode ser que melhore, o nono período vai ser obrigatório ter uma atividade prática dentro da faculdade. Tá? Então vai dividir, vai ficar 2 semanas, né, grandes animais, pequenos, bovinocultura. Vai ter uma certa resistência daqueles que entram só querendo boi, outros só querendo cavalo, mas ele vai ser obrigado a passar por todos os locais. Como é que vai ser nessas faculdades que nem o hospital tem, não tem um funcionamento prático? É complicado. Isso é muito complicado. É complicado. A gente que atende 24 horas já vai ser complicado. Imagina nas outras. E acho que está certo, sabe? Você tem que ter mais prática. Sim, eu acho que essa vivência... Quando eu entrei na faculdade, meu tio sempre teve fazenda, então a minha intenção realmente era trabalhar com área de produção. Uhum. Na metade para frente eu resolvi ir para a área de pequenos. É que você vê tudo. O bom aluno é aquele que passa em todas as áreas e decide. O problema grande é o sujeito que já entra, só quer aquilo e esquece o resto. Aí chega, que nem vários ex-alunos meus que me procuram depois de formado, porque fizeram um concurso e vão trabalhar com boi, mas quiseram sempre trabalhar com pequenos. Entende? Teve um ex-orientado meu de mestrado que a vida inteira foi cachorro e foi fazer mestrado em grandes animais porque ele entrou para a vigilância sanitária de grandes animais, animais de produção. Eu na faculdade mesmo eu fiz bovinocultura de leite, bovinocultura de corte, caprino, ovino. E falei, cara, eu preciso definir antes de eu formar o que eu pretendo. Eu acho que essa acho que essa também é uma das funções da própria universidade. Você direcionar ali, você tem esse leque de opções. Qual que você quer? Com certeza. E aí eu acho que essa parte dessa vivência prática vai ajudar bastante. Bastante. Aqui não faz estágio. E outra coisa, eu dou aula de clínica mais de ruminante, né? Uhum. O pensamento clínico dos meus alunos atuais, os alunos que são bons em pequenos animais, já fazem estágio e têm pensamento clínico, eles vão muito melhor do que os outros. Sem sombra de dúvida. Eles conseguem captar, porque a gente dá à prova alguns casos clínicos. Uhum. Então eles conseguem pensar em cima do caso clínico. Os alunos que vêm da Decoleba não conseguem. Aí reclamam da prova, aí tira 2, 3, 4. Porque você acaba que essa vivência prática consegue fazer você fazer o link entre uma coisa e outra muito mais fácil. Mesmo não sendo a área que você... Então, por exemplo, teve uma aluna nossa que foi residente em pequenos, entrou para o mapa, não vai trabalhar com cachorro, entende? Mas ela tem um raciocínio muito melhor. Você acaba desenvolvendo um raciocínio clínico, lógico, de forma mais... Conseguir integrar as coisas. Uhum. Entende? A maior dificuldade que a gente tem no residente é falar que ele tem que examinar o animal inteiro. Não é porque vem com dor no pé, mancando, que você não tem que auscultar o animal. Que ele pode ter um abscesso e ter uma endocardite. Então, não é? Então, essa integração, o aluno tem dificuldade de entender. Você vai ter uma lesão, uma indigestão, uma acidose ruminal, depois você vai ter uma pneumonia. Ele não tem dificuldade de entender que um êmbolo bacteriano vai entrar e vai chegar no pulmão e vai causar uma pneumonia. Acaba que essa ligação fica mais restrita. Porque você acaba se prendendo a modelos. Uma das coisas que muitas vezes eu converso aqui é exatamente que às vezes a gente chega assim, então tem isso, o modelo é esse e vou fazer assim.
não consegue pensar na consequência daquele... É o que acontece hoje um pouco na medicina humana, né? Os caras são tão especializados. A pessoa vai lá com um aneurisma de artéria renal. Aí vai para um vascular. Aí o vascular é geral, manda você para outro que é o que trabalha só com a artéria renal. Entende? Essa especificidade que às vezes acaba tornando todo o processo mais lento. Você pega... É mais eficiente, mas é mais lento. De alguma maneira pode ser, por exemplo, ortopedia, o cara é só de joelho, o cara é só de ombro, de mão. Minha noiva é fisioterapeuta esportiva, então ela tem muito disso. Tem ortopedista responsável só por joelho, só por ombro, só por tornozelo. Você tem uma lesão aqui, ele te manda por daqui, tudo aqui te manda para lá. Então é mais complicado. Mais complicado. Acho que isso a gente abordou até mais do que a gente havia previsto. Deu uma volta, né? Uma geral. Mas você sabe que a gente voltou da aula online, né? A aula online você tem um paredão, que é o monitor, e uma opção de retrato, nem cabeça, ou o nome da pessoa, as iniciais. Então, você senta ali, em casa, né? Começa a falar. Pô, e não tem esse retorno, né? Retorno nenhum. Então, a aula que eu levava meia hora, 45 minutos, agora eu estou levando 1h30, 2 horas. Porque aí eu obrigo o aluno a responder. Então, você aí... E antes, eu chamava o sujeito, fulano, não aparecia ninguém. Então, aí depois você ia acompanhando as notas. O aluno que te respondia era o que tinha a nota melhor. Porque tem interesse, né? É óbvio que... Quem está prestando atenção. A gente sabe que no presencial já tem a galera que não é muito... chegada. Muito assíduo. Desse jeito, então, você botou ali as letras, não sei o que, às vezes você não está nem olhando para aquilo ali. Não. E aí é muito mais complicado. Vai mexer com o cachorro, vai lavar a louça. Só deixar ela só de barulho de fundo, prestando atenção, tá? Queria agradecer enormemente. Eu que agradeço a oportunidade, foi um papo ótimo. Tinha bastante tempo que eu não vi o senhor, acho que só na época da faculdade. Né? Agradecer mesmo a presença, até foi bastante elucidativa, muita coisa. Né? E dizer que aqui a gente conta com o apoio Plano B, estúdio de vídeo, internet, marketing, toda a estrutura para videoaula, aula online, cursos, toda essa estrutura a gente tem aqui. Pedir aí, obviamente, para a galera curta, compartilha, dá aquela força para nós. E é isso, até semana que vem.